Estamos de volta, é o segundo bloco do programa Literatura em Foco. Nós estamos em Belém do Pará. Cobrimos exatamente a Feira Pan-Amazônica do Livro. Este aqui é um ambiente de encontro e reencontro entre professores, estudantes e, principalmente, leitores em busca de novos momentos para conhecer um pouco da história dessa Amazônia, que muitas vezes se passa distante daqueles que não moram aqui e nem muito perto daqueles que estão aqui. Professor, no seu livro, A Coruja de Minerva, retrata o Império e o início da República. Nessa pesquisa, quais as dificuldades que o senhor encontrou para retratar este período? Um período que não é muito fácil de se encontrar documentos. Como é que foi essa dificuldade? Se é que houve dificuldades? Sim, a dificuldade sempre com as fontes, né? Eu tinha na ocasião, na verdade o livro é fruto de uma tese de doutorado, que foi desenvolvida na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Eu tinha uma hipótese de trabalho, que era justamente mostrar a transição, quer dizer, como a transição entre o Império e a República foi importante para as instituições regionais, né? Agora, você tem que ter a capacidade e um tanto de sorte também para conseguir reunir essas fontes. E aí cabe ao pesquisador, no caso ao historiador, a percorrer arquivos e bibliotecas no Brasil todo, né? Eu fiz um verdadeiro périplo por várias bibliotecas e arquivos em Belém, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Consegui também contatos na Europa para ter acesso a documentos e publicações que estão na Suíça, na Alemanha e na Holanda, todas elas vinculadas ao Emílio Gueldi. Então, esse trabalho, que é um trabalho quase de um detetive, de juntando, né, os pedacinhos e juntando, fazendo as conexões devidas, buscando as consequências de tudo, buscando as pessoas, as histórias de vida, o que elas escreveram. Isso é muito trabalhoso, mas também é muito gostoso de fazer para o historiador, né? Você que é historiador, acho que sabe disso. Então é uma etapa trabalhosa do trabalho, mas necessária, fundamental para que você possa fazer as relações dentro do seu trabalho, entre os seus personagens, que você possa contar de fato a sua história, né? O que você tem a dizer sobre aquele assunto. Quais as principais áreas de pesquisa do museu hoje, Emílio Gueldi? Bom, hoje o Museu Emílio Gueldi ele é um dos institutos vinculados ao Ministério da Ciência e Tecnologia. São 3 desses institutos na região amazônica. Além do Museu Gueldi, o INPA em Manaus e o Instituto Mamirauá, no Amazonas, em Tefé. E hoje o Museu Gueldi se caracteriza como um museu de história natural. Ele possui 4 grandes áreas de atuação, que são a zoologia, a botânica, as ciências da terra e as ciências humanas. Dentro das ciências humanas, ele se dedica a 3 áreas de estudo: antropologia, linguística indígena e arqueologia. Nesse processo todo, são mais de um século de pesquisa. Quais as principais contribuições que o senhor analisa hoje, à luz da história do museu? Eu acho que essas contribuições elas variam conforme a área de conhecimento, né? Dentro das ciências humanas, esses 145 anos de pesquisa contribuíram para termos uma grande coleção arqueológica e etnográfica relacionada à Amazônia, uma das principais. Isso é muito importante em se tratando da preservação da memória da região, da memória dos povos que habitaram e que habitam a região. Eu acho que, agora, com relação à zoologia, à botânica, a gente tem também um trabalho enorme de taxonomia, sobretudo, e de ecologia dos vegetais e dos animais. Muitas espécies foram descritas, coleções botânicas e zoológicas também foram formadas, muito importantes, com muitas coleções históricas, importantes para a própria história da botânica no Brasil e da zoologia no Brasil. E dentro das ciências da terra nós temos também contribuições relevantes, sobretudo no campo da paleontologia, que é aquela ciência que estuda os animais extintos, animais que viveram há muitos milhões de anos atrás, há milhares de anos atrás. O museu também tem uma coleção paleontológica muito importante, muito relevante, sobretudo da megafauna amazônica mais recente. O Museu Emílio Gueldi teve como diretor o Emílio Gueldi, quer dizer, qual a importância dele para a pesquisa na Amazônia? Ele entra naquele segundo momento, ele não é o fundador. Como é que essa contribuição pode ser importante? Não só dando o nome, mas de um modo geral. Bom, o Emílio Gueldi foi um bom pesquisador, ele foi um bom zoólogo.
mas foi um excelente administrador. Então, se você une a vontade política do governador Lauro Sodré, se você une o dinheiro da borracha com um bom administrador de museu ou um bom administrador de ciência, você tem aí as condições necessárias para que aquela instituição, aquela pequena instituição que funcionava numa sala de um colégio estadual, se transformasse num museu com dimensões ou com uma projeção internacional. Foi isso que Emílio Guild fez, né? Então ele conseguiu contratar uma equipe de cientistas muito produtiva, estrangeira todas, formada por alemães, suíços e austríacos. Ele criou o boletim do Museu Guild, ele criou coleções, ele estabeleceu intercâmbios com instituições americanas e europeias e conseguiu colocar a instituição nesse cenário científico internacional. Agora, o museu hoje leva o nome do Emílio Guild porque o Emílio Guild também participou, ele também foi inserido em um episódio pouco conhecido na historiografia brasileira, que foi o contestado franco-brasileiro, que foi a disputa diplomática entre Brasil e França pelo território do Amapá, ou por partes do território do Amapá. O defensor da causa brasileira era o Barão do Rio Branco. E o Barão do Rio Branco chamou o Emílio Guild para ajudá-lo a reunir informações e estratégicas para defender a causa brasileira. Eles tiveram sucesso nesse episódio e, em homenagem à participação do Guild, o museu foi batizado como Museu Emílio Guild. Professor, novamente nós vamos para um pequeno intervalo, vamos voltar em seguida. Me aguarde, eu volto já. Olá, telespectador do AmazonSat. Você sabia que o refrigerante zero ainda é mais indicado do que os normais para quem pretende manter a forma ou perder peso? Então tenha uma melhor qualidade de vida tomando Regente Zero. E este Guaraná você encontra aqui no restaurante Alpabar. Eu vou falar com o Roberto, que é gerente de alimentos e bebidas. Roberto, além da delícia da natureza, esta visão maravilhosa, nós temos os pratos deliciosos do restaurante Alpabar. Olha, é um prazer tê-los aqui. Nós temos aqui no Alpabar, que fica aqui no Parque Suites Hotel, uma gama muito diferenciada e muito grande de produtos que casam muito bem com o Regente Zero. Para refrescar a sua sede, manter a forma, experimente Regente Zero.